Obrigada, querido. É, eu vou só tentar compartilhar aqui. Aí. Olha, entretanto, eu não acho que se eu partilhar eu não consigo vos ver. Então, se tiverem algum tipo de dúvida ou quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, podem levantar a mão no Meets que faz um barulhinho, e daí eu sei que alguém levantou a mão. Ou então perguntar para o microfone mesmo, que eu paro um cadinho e respondo. Ok? Podem só confirmar para mim se vocês conseguem ver a tela? Conseguimos, já. Perfeito. Bem, então, para quem não me conhece, eu sou a Mari. Fui convidada hoje com muita honra de estar aqui para dar uma formação breve para vocês de como se organizar um torneio de debates. Só para quem não me conhece brevemente, eu sou o atual presidente da Sociedade de Debates da Universidade do Porto, assim como fui no último ano, e já tive aqui alguma carreira dentro da sociedade, já tendo sido auxiliar de convener algumas vezes e convener mesmo cerca de duas ou três. Então, basicamente, vamos começar por o que é um convener, o que é que você precisa saber quando te convidam para ser um convener. Parabéns, você chegou nesse momento. Coisa que você precisa saber. Tudo vai acontecer junto e ao mesmo tempo, e você tem que conseguir pensar nas coisas de maneira multidisciplinar, digamos assim. Ou seja, você não pode falar, eu vou lidar primeiro com o alojamento e depois eu vou lidar com a venda. Depois, tipo, as coisas não funcionam assim porque uma coisa depende da outra. Como é tudo muito, é muita coisa muito junto, você precisa ser uma pessoa organizada, senão você vai se perder no meio do caminho, deixar alguma coisa para trás ou vai se deixar para trás, porque é tanta coisa que se a gente não tomar cuidado, a gente deixa até a nossa vida se levar por isso. Então, tente ter organização, porque com mais organizado você for com isso, você vai conseguir ter mais tempo para você e vai ter um torneio com certeza muito melhor, sem escapar detalhes que às vezes passam no meio de tanta coisa. Você tem que ter muita atenção quando você recebe assim, vamos montar um torneio. Hum, quatro coisas principais, três coisas principais, na verdade, que é o orçamento que você tem para realizar esse torneio, não é? Você não pode desejar realizar um torneio de 12 salas com orçamento de torneio para três, porque quando você implica em adicionar uma sala, você está adicionando cerca de 11 pessoas no teu evento, porque são é, os oito, as oito pessoas das equipes, não é? Mas geralmente cerca de três adjudicadores, então a gente sempre pensa contas de 11 em 11, e você precisa ter dinheiro para alimentar todas essas pessoas, garantir que boa parte delas normalmente precisa de alojamento, então você tem que levar tudo isso em consideração, e por isso que normalmente você trabalha muito em conjunto com o seu departamento de tesouraria, ou o seu tipo tesoureiro, o teu financeiro, como você preferir chamar, mas isso é feito muito em conjunto, porque é eles que geralmente têm esses números das finanças, não é? E vão saber quanto é que vocês têm de financiamento de instituições públicas, quanto é que vocês têm de financiamento de instituições privadas, patrocinadores, quantos vocês têm em caixa, quanto é que vocês vão cobrar para o participante, ou seja, qual é o custo final de um participante para vocês, não é? Porque os torneios todos são majoritariamente subsidiados, não é? Então, o custo total de um participante não é o custo que você vai cobrar das pessoas, mas você tem um custo que vai ter que sair do teu caixa. Então, tudo isso são contas que você vai fazer em conjunto com o teu departamento de tesouraria e entender qual é o tamanho do torneio que você pode fazer. Então, você vai ter aí já o orçamento e o tamanho andando muito em conjunto. E o estilo do torneio também importa para a questão do orçamento, porque tem torneios que você pode fazer um torneio tipo super mais assim chique, fancy, oferecer coisas mais tipo mais fichas, digamos assim, né, que custam um cadinho mais de dinheiro, porque são personalizadas ou coisas do gênero, ou fazer em lugares que às vezes são lugares importantes, reconhecidos, mas também custam para você alugar, ou você precisa de segurança, alguma coisa do gênero. Ou ter um torneio, por exemplo, o que foi o nosso torneio de verão agora em 2023, nós estávamos com o orçamento um cadinho apertado, então nós escolhemos fazer um torneio ecológico, mais simples, mais descontraído. Então, nós conseguimos cortar alguns custos aí no meio do caminho e aproveitar para testar uma nova proposta que a gente queria trazer.
Então, o estilo do torneio que você vai fazer conta muito também para o orçamento que você vai querer ter. Você pode cortar coisas do orçamento e mudar o estilo, por aí vai. E considerar também que a partir da hora que você é o convener, você é como se fosse o host, né, de uma festa, você é o host de um evento. As pessoas estão vindo para visitar a tua cidade, vão entender o que é a sua sociedade, o que é a tua universidade. Então, você tem que tratar as pessoas com muita hospitalidade, entender que mesmo aquele outro que se calhar até é da mesma universidade que você, mas ainda não conhece direito, é uma pessoa nova que você tem que cativar, pessoas que são da mesma cidade de outra universidade, por exemplo, são pessoas que você tem que cativar, então tá sempre assim, tentar ser muito hospitaleiro com todos aqueles que você receber, como se você fosse mesmo dono de uma casa, não é? Quando a gente está falando de organização, você vai ter que pensar em bastante coisa, não é? Voltamos aquilo tudo junto ao mesmo tempo. Eu tentei colocar aqui mais ou menos na ordem que eu vou apresentar para vocês, que é mais ou menos a ordem que eu costumo pensar quando eu estou organizando um torneio. Ou seja, eu vou fazer um torneio agora no próximo semestre. Qual que é a primeira coisa que eu vou pensar? Eu vou montar a minha CA, depois eu vou montar a equity, depois eu chamo o tab, depois eu vou procurar alojamento. Eu faço geralmente nesta ordem. E é por isso que eu vou apresentar nessa ordem para vocês. Mas vocês, como vocês podem ver aqui, já o básico, já vemos que é bastante coisa. Outra coisa que é importante entender é que você, no planejamento do torneio, tem várias etapas. Muito antes de um torneio, aqui eu estou colocando números arbitrários, entre aspas, ok? São números que eu normalmente me guio por, mas a gente sabe que não necessariamente eles são fixos. O Open de verão mesmo foi uma coisa que a gente decidiu fazer super em cima, então é óbvio que 6 meses antes eu não estava pensando nele, mas muito antes do torneio eu já estava lidando com coisas, pouco antes do torneio eu estava lidando com outras, e durante o torneio você está lidando com outras. Ou seja, por isso que eu coloquei essa metragem de muito, pouco e durante, porque independente dos meses que eu coloquei embaixo, que é só uma referência, e também muda um pouco, dependendo da logística que a gente for falar, eu comento isso durante a formação. A lógica do muito, pouco e durante sempre vai se aplicar nesse 1, 2, 3, ok? Eu vou usar ele durante a formação toda. Então, começando por onde eu mesmo disse que começa, não é? Eu geralmente começo montando a minha CA Team, porque sem uma CA você não vai ter torneio. É, tipo, completamente impossível. Toda a parte pedagógica, toda a educação praticamente é garantida e gerida por eles. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é se você vai ter pessoas competentes, não é para fazer essa função. Para quem não está muito habituado, mas pronto, CA Team é aquela equipa que seleciona, cria e testa as moções que vão ser debatidas durante o torneio, e eles também adjudicam durante o torneio. Então é importante que eles tenham experiência de adjudicação, tanto para esse processo de criação e testagem, seleção, é claro, como para o próprio torneio, né, em que eles vão precisar adjudicar e gerir os outros adjudicadores. Você tem que tentar ter uma CA Team o mais múltipla e balanceada possível. Se você tem, por exemplo, um torneio relativamente grande, em que você tem, por exemplo, 5 pessoas na CA Team, você não pode pegar 3 pessoas que são formadas na mesma área, porque a chance de. Nós somos 5, certo? Se 3 pessoas são formadas na mesma área, a chance deles 3 gostarem muito de uma moção que eles acham, por exemplo, ou, por exemplo, que não precisa de infoslide numa moção sobre o tema que eles são entendidos, as outras 2 pessoas acabam perdendo numa votação, percebe? Porque eles são maioria e, na verdade, isso é um conhecimento nicho em que as pessoas vão sentir dificuldades durante o torneio. Ou seja, você tem que tentar balancear para que você tenha sempre pessoas que não têm aquele conhecimento nicho e que vão ter necessariamente um voto, vão ter sua voz ouvida ali, vão ter um voto válido, digamos assim, dentro daquela discussão. Se você cria, tipo, microgrupos ali dentro, de alguma forma, às vezes, por mais que você tenha uma outra pessoa com um background completamente diferente, o voto dela fica praticamente inválido. Então, você tem que tentar ser múltiplo em áreas de conhecimento, em gênero, às vezes até, em muitos casos, tipo CNDLP, essas coisas, nacionalidades, e você tem que ter muita atenção também ao entrosamento dos membros, e não fazer uma CI que tenha pessoas que têm problemas pessoais entre si, porque isso vai dificultar muito o trabalho deles e isso vai afetar a qualidade do seu torneio, vai afetar a qualidade das moções e claramente vai afetar a qualidade do teu torneio, porque as pessoas vão. Pronto, quando elas não gostam muito do que elas estão a debater, o torneio fica um cadinho mais sem graça, né?
Eu coloquei o DCA separado, porque o pensamento que você tem para o DCA é um pouquinho mais especial, né? É uma pessoa que tem um pouquinho menos de experiência em educação, tem alguma, né? Tem que ter algum reconhecimento. É, quando eu digo reconhecimento, não é necessariamente um break, mas assim, um reconhecimento de você, por exemplo, já foi adjudicado por ele em algum torneio, ou adjudicou com ele em algum torneio e reconhece ali um potencial. Ele tem uma experiência menor, mas você espera que ele vá melhorar, você acha que ele um dia pode vir a ser um grande CA, vir a ser um grande educador, ou já seja um ótimo educador, mas ainda não tem experiência em CAs. Então, é por isso que tem esse cargo um bocadinho diferente. O trabalho de um CA não é muito diferente de um CA em si, é praticamente nada de diferença. A gente só separa o cargo mesmo para as pessoas terem também uma noção de projeção, de crescimento, né, dentro do campo da educação, digamos assim. Então, o que é que você precisa fazer para a tua CA muito antes de um torneio? Você precisa montar a equipe, contactar todo mundo, ter certeza que eles vão poder vir no torneio. Ou seja, ter certeza que eles vão vir no torneio também implica você saber se eles precisam de alojamento, é, e já recolher aquelas informações básicas, né? Se eles vão precisar de alojamento ou não, porque quando você for fazer as contas, você já sabe. Então, informações básicas de alojamento, alimentação, esse tipo de coisa, que você vai ter dos seus participantes também, mas da tua CA é muito importante que você já tenha logo no começo, porque, como a gente estava dizendo, sem eles não tem torneio, a gente precisa que eles estejam aqui, então garante isso logo no começo. Vocês vão ver que depois, durante a formação, eu abreviei garantir que para GQ, porque estava ficando muito grande os slides, mas o que é que você precisa fazer um pouco antes do torneio com a tua CA? Você precisa garantir que eles estão conseguindo reunir e trabalhar no set, porque às vezes existe algum problema, até pessoal, dentro das próprias CAs, em que eles não estão conseguindo reunir com uma pessoa, e essa pessoa vai fazer falta no dia do torneio. Então, às vezes, é melhor você trocar um pouquinho o CA, mudar um pouquinho, fazer alguma providência para garantir que o torneio vai estar bem estruturado na altura. Você precisa dar assistência para eles, se eles solicitarem para qualquer uma das coisas, é claro, e sempre informando sobre os participantes, ou seja, sobre o número de participantes, principalmente o número, mas depois muitas CIEs também precisam dos e-mails e esse tipo de coisa, por conta do teste de educação. Então, sempre passar essas informações dos participantes para eles um pouco antes do torneio começar, né? E durante o torneio, basicamente, você precisa garantir que eles cheguem lá a horas, o que normalmente significa chegar antes dos participantes, porque se sem eles não. Se sem a CA não há torneio, você quer que eles estejam lá o mais rápido possível, porque assim, logo que todo mundo estiver lá, vocês podem começar as coisas, você garante que você tem shares suficientes, não é? Porque normalmente todos os CAs são shares, então é importante garantir que eles estão lá o mais rápido possível, se tiver algum problema também com tab e essas coisas. E dar assistência solicitada, se eles te pedirem qualquer coisa durante o torneio, você vai lá, tenta resolver. É bem tranquilo. A parte da CA é mais complicada antes. Depois você tem a questão da equity, não é? Que é a equipe que garante o bem-estar durante o torneio, resolve conflitos, essas coisas. E quando a gente fala durante todo o período do torneio, isso aqui inclui, tipo, conflitos que possam acontecer no social, isso inclui, tipo, logo depois da final, assim, no último dia, já teve a sessão de encerramento, poxa, mas se ainda aconteceu alguma coisa depois, a equity ainda está envolvida, percebe? E realmente até o torneio já não ser mais uma coisa. As pessoas já terem ido embora e estarem seguindo as suas vidas. Enquanto isso, a equity pode ser um fator necessário para resolver alguma questão. O que é que você procura nas pessoas quando você vai montar uma equity team? Você procura pessoas que sejam sensíveis, mas que sejam muito sensatas e coesas, ou seja, que elas consigam também, por mais que sejam sensíveis, ter uma racionalidade de como lidar com os problemas e se elas devem, não é colocar, mas pronto, se elas devem colocar ou não punições, por exemplo, algum tipo de comportamento, ou seja, elas têm que ter, por mais de ser sensíveis, tem que ter um pouco desse raciocínio racional também. Raciocínio racional ficou. Pronto, peço desculpa. E elas têm que ser minimamente imparciais no sentido de que se a CIA é para resolver conflitos, você não quer uma pessoa que tenha também conflitos com outras pessoas, você não quer pessoas que sejam conhecidas por ter, por exemplo, um bairrismo de sociedade ou de cidade ou do que muito forte, porque isso pode também implicar no tipo de comportamento que eles vão ter, no tipo de julgamento que eles vão ter alguns problemas, ou seja, minimamente imparciais. Aqui eu coloquei tipo uma dica, que é você ter pelo menos uma mulher na equity, não por uma questão de cota nem nada disso, mas porque existem muitos problemas que
das mulheres, que são sensíveis para as mulheres e que elas talvez não se sintam confortáveis em falar com homens, né? E a gente sabe que, infelizmente, essas coisas acontecem. Então, é muito importante você ter pelo menos uma mulher para, se algum tipo dessas questões acontecerem, essa pessoa também está um pouco mais confortável em partilhar uma situação que já não é muito confortável de se falar sobre. Então, o que é que você precisa fazer para a Equity muito antes do torneio? Montar a equipa, contactar todo mundo, garantir que eles podem comparecer. Essas partes das equipas é muito parecido para todas elas, mas é sempre importante reforçar. Depois, um pouco antes do torneio, garantir que eles estão enviando os formulários que eu digo é de incompatibilidade, formulário de. Acho que tem mais um, não é? Incompatibilidade e. Sumiu, mas pronto. Eles têm alguns formulários que eles têm que enviar. Garantir que eles enviem também o código de equity, eles têm que rever o código para ver se aquilo está adequado com o momento do debate competitivo no teu país, se está adequado também com as pessoas que ali estão, se prevê conflitos que aconteceram, por exemplo, nos últimos torneios e que não estavam previstos no código, agora podem estar. Então é sempre bom dar uma revisada, não é? E depois tem que ser enviado esse código, claro, para todos os participantes. E então você também precisa logo informá-los sobre os participantes, né? Se eles precisam enviar essas coisas, você precisa informar para eles as e-mails e cenas de todos os participantes, até os nomes para eles poderem fazer os formulários e tal. E durante o torneio, o que você vai fazer? Você precisa garantir que eles cheguem a hora e dar assistência, mesma coisa que a CA. Depois a gente tem o TAB, que eu coloquei entre parênteses aqui um sim, porque não é costume haver mais de um Tab Master nos torneios aqui em Portugal, e eu não me lembro de ter visto no Brasil. Não, acho que no Brasil eu até já vi. É, mas não é tanto costume, porque não é uma função muito com muitas pessoas a fazer no momento. Mas lá fora existe bastante, e dependendo do tamanho dos torneios, convém que isso exista, e também para formar futuros tabs e não ficar sempre dependente de uma única pessoa no movimento. Então, se possível, mais do que um, mas pelo menos um, né? Um tab master. O que ele vai fazer? Ele vai mexer no tab cat, ou no tab statistics, ou sei lá o quê, mas algum software dos debates, não é? Que seja feito para modelo BP, que organiza as equipes, as salas, os adjudicadores e tudo mais. Quando você vai escolher, você tem que escolher alguém que tenha conforto digital, ou seja, alguém que esteja acostumado com lidar com programação, tabelas, organização, coisas do gênero, não porque essa pessoa precise programar sabe, em Python, ele não precisa saber programar, C++, nem nada do gênero, mas ele tem que estar confortável em mexer com coisas que não são tão user-friendly necessariamente, ou dar algum bug, esse tipo de coisa. Tem que ser uma pessoa correta e confiável, porque o Tab, querendo ou não, pode manipular muita coisa se ele assim quisesse, porque como as pessoas entendem muito pouco de como aquilo funciona, tem coisas que não precisam ser feitas de maneira automática, e se ele quisesse fazer de maneira manual, ele poderia. Então, sempre procure uma pessoa correta e confiável para que você não tenha nenhum tipo de problema de imparcialidade durante o seu torneio, porque isso também vai causar problemas com a equity depois, provavelmente. E tem que ser uma pessoa minimamente organizada, porque ele vai estar trabalhando com tabelas, com nome, com pessoas, e organizar os dados nem sempre é tão simples, e visível. Então, uma pessoa organizada para não se perder nos dados todos. Uma dica: se ele souber adjudicar, é uma vantagem, porque o Tab não tem função durante os debates. Ele tem a função dele praticamente só acontece, né, nas pausas, que é montar as salas para as próximas rondas. Então, se você tiver um tab que saiba adjudicar, ele pode te ajudar a gerir alguma sala durante o torneio. Então, mesma coisa, muito antes você tem que contactar o tab, montar uma equipe, se for o caso, né? Contactar esses membros, o tab como pessoa individual, garantir que ele possa comparecer ao torneio. Depois, garantir que ele está trabalhando naquilo que ele precisa, né? No software, colocar ele em contato com a CA, porque a CA precisa mandar as moções para ele e tudo mais. E depois também informar sobre os participantes, porque ele só consegue trabalhar no software se ele tiver as informações dos participantes. Depois, no dia, a mesma coisa, garantir que essa pessoa chega a horas e dar a assistência solicitada, porque o TAB, inclusive, precisa mesmo chegar a horas, porque
é ele que vai fazer o check-in das pessoas, saber quem é que tá lá. Então, se ele se atrasa, já tem pessoas lá, dá muito mais trabalho de fazer o check-in. Então, sempre tentar fazer com que eles cheguem o mais cedo possível. Depois que a gente passa de pessoas, digamos assim, você geriu todas as pessoas ali que você precisa convidar, normalmente são pessoas convidadas, você passa para a parte mais logística da coisa. Primeira coisa que você vai ver é alojamento, porque alojamento vai te ditar muita coisa, por exemplo, onde você vai querer fazer o seu torneio, porque dependendo, às vezes se é muito longe o lugar do alojamento que você tem, mais vale você trocar o alojamento ou mais vale você trocar o lugar. Então, eu começo geralmente pelo alojamento. O que que eu olho quando eu estou procurando um alojamento? Custo-benefício. Quando eu digo aqui benefício, é principalmente a questão de localidade. Então, por exemplo, aqui no Porto tem metrô. Às vezes, se você vai fazer perto de numa faculdade que é perto de um metrô, você quer um hostel que seja perto do metrô. Se você não tem transporte por perto, você quer um hostel que seja muito perto do teu da tua venue. Eu digo hostel, mas é porque normalmente é o que o custo-benefício vai dizer, não é? Mas é claro que pode ser um hotel, pode ser uma casa alugada, pode ser uma escola que tenha oferecido, por exemplo, um galpão e vocês conseguem colchonetes. Existem muitas maneiras de fazer alojamento. O mais tradicional, ultimamente, tem sido a utilização de hostels, mas isso é uma questão de você procurar pelo melhor custo-benefício. Então, tem que ter atenção aí à localidade, como eu também estava dizendo, e a quantidade de quartos que você vai ter. Isso também é ditado por aquilo que a gente conversou, que é o tamanho do seu torneio, e você precisa estimar. E isso é uma coisa que eu não consigo dizer para vocês o quanto, porque isso varia muito de lugar para lugar, de ano para ano. Mas, por exemplo, se eu vou montar um torneio aqui no Porto, hoje, eu sei que no Porto também tem uma outra sociedade de debates, que tá grande, está enviando bastante gente para torneios, então eu não posso fazer a mesma quantidade de alojamento que um torneio no ano passado fez, porque no ano passado estavam indo todas essas pessoas, as minhas e da outra sociedade, para aquele lugar. Se eu tenho duas sociedades grandes aqui, eu tenho menos pessoas vindo para cá. Tem que considerar isso, tem que considerar, tipo, quantas pessoas das outras sociedades costumam estar vindo para torneios, não é? E fazer uma conta breve aí de quantas camas é que você vai precisar. Mas é sempre analisar, então, o teu cenário de quem é que vem, quem é que já mora aqui, e esse tipo de coisa. Mas depende muito de lugar para lugar. Dicas. Tentar colocar todo mundo numa só pousada. Então, quando a gente fala quantidade de quartos aí, também é analisar. Se você está fazendo um torneio gigante, você pegou uma pousada que só tem 10 quartos, você vai precisar pegar mais duas ou três dessas, ou pelo menos mais uma, não é? E você vai estar dividindo as pessoas. Depois fica difícil de dividir quartos, porque as pessoas da mesma sociedade querem ficar juntos, mas ao mesmo tempo as pessoas querem conviver com todo mundo, e daí se elas ficam num hostel separado é chato. Então, tentar ao máximo colocar todo mundo no mesmo lugar. É, dica pessoal, isso funcionou muito bem aqui. Não pegar pousadas que incluam café da manhã, porque o café da manhã normalmente, primeiro, começa tarde, mais tarde do que a gente gostaria para poder começar os torneios cedo. Mas mesmo que comece cedo, as pessoas acordam e tipo vão fazer o seu horário pensando em tomar o café da manhã na pousada, porque se tem na pousada você não vai servir na venue, não é? E se tem na pousada eles querem tomar café da manhã lá. E isso muitas vezes atrasa com que eles cheguem a horas. Se você não tem café da manhã na pousada, você tem que servir na venue. E se você tem que servir na venue, as pessoas têm duas opções. Ou elas pagam para comer em outro lugar, o que elas normalmente não querem, ou elas vão comer na venue. E se elas vão comer na venue, elas já vão estar lá e você consegue começar o torneio antes. Percebe? Que elas pulam o tempo de comer, que elas normalmente perderiam se o café da manhã estivesse no outro lugar. E, e também não. Elas pulam o tempo do café da manhã e também até, se calhar, chegam antes porque elas querem comer antes de começar. Se elas chegarem em cima da hora, elas não têm tempo de comer antes do torneio começar. Que assim que elas entrarem, vai fazer check-in e se elas estiverem ali, o torneio pode começar, percebe? Então elas acabam chegando um pouco antes e você atrasa menos, não vou dizer que você não atrasa, mas você atrasa menos o seu torneio. Ahn, toalhas e roupas de cama. Sempre tentar que as pousadas ofereçam esse tipo de coisa, porque normalmente quando a gente vai fazer esses torneios, o pessoal tenta vir com malas pequenas, não é? Porque tem que ficar se deslocando. Então, essas coisas muito grandes é melhor que a pousada já ofereça. O que é que você precisa fazer muito antes? Encontrar e reservar a sua pousada, porque quartos esgotam muito rápido, principalmente se você estiver numa cidade turística.
Então, encontrar e reservar logo, assim que você conseguir, e realizar os pagamentos para garantir a sua reserva. Normalmente as reservas não estão, é, tipo, ok se você não tiver pago pelo menos uma taxa XYZ. Depois, um pouco mais perto do torneio. E esse aqui é o que eu quero dizer que as coisas variam. Eu não faço isso aqui com um mês, porque nem tenho esses dados em um mês, percebe? Mas um pouco antes do torneio, o que eu vou fazer é preparar a lista de hóspedes com todos os documentos necessários, ou seja, o nome, aqui eu coloquei CC porque é o documento português, mas documento de identidade ou passaporte, gênero, ou seja, aquelas informações que as pousadas normalmente pedem, preparar essa lista, então, com os dados e já com a divisão de quartos possíveis. É, lembrando que são coisas que você pode já perguntar no seu formulário de inscrição, então já ter esses dados prontos. Até, inclusive, a questão de divisão de quartos, se for o caso. Se você já souber, por exemplo, quantas pessoas ficam no quarto na pousada, você pode perguntar se elas querem ficar com alguém específico, esse tipo de coisa. E durante o torneio, o que, é que você tem que fazer? Você geralmente coloca alguém lá, ou você, com o convenor, fica na pousada para coordenar o check-in, garantir que as pessoas estão chegando, quem está chegando, ajudar o próprio pessoal da pousada, às vezes, a entender que eles confundem as listas de hóspedes, não foi uma nem duas, em que misturar, você faz a lista de hóspedes toda bonitinha e daí o pessoal da pousada confunde, então geralmente é bom você ter alguém da logística lá, ou você mesmo, para conferir que as coisas estão sendo feitas conforme vocês planejaram. Depois que você tem um alojamento, você precisa ter o lugar onde vai acontecer. E de preferência que eles sejam perto ou muito bem ligados. Para escolher o lugar que você quer realizar o seu torneio, tem várias formas, mas primeiro você tem que pensar que não tem que ser só uma. Muitas vezes, por exemplo, você pode pegar um lugar especial para final, muita gente gosta de fazer isso. Também tem que lembrar que a gente tradicionalmente faz nas universidades ou nas escolas, assim, do gênero, porque você tem mais facilidade de acesso, muitas vezes consegue salas gratuitas, esse tipo de coisa, mas não é necessário que seja. Muitos torneios maiores, inclusive, acontecem em hotéis, e daí os próprios hotéis têm várias salas de convenção e esse tipo de coisa. A gente pode sair um pouco da caixa e pensar em outras entidades, por exemplo, que possam oferecer espaço, escolas secundárias, né, de ensino médio que possam oferecer espaço, esse tipo de coisa, muitas vezes até consegue cortar vários custos para você. Depois, fazer o local tem que ter horários longos, porque o torneio geralmente dura o dia todo, não é? Então não adianta pegar um lugar que abre às 10 e fecha às 6, porque não é esse o horário que um torneio funciona. Então ter muita atenção aos horários que eles deixam vocês ficarem, porque se não for praticável fazer um torneio, você já sabe se é ou não praticável fazer um torneio ali. Não adianta tentar fazer um torneio muito exprimido. Até fiz uma nota sobre isso depois, mas ter atenção em fazer horários praticáveis, não é? Tem que ser um lugar com bastante salas. Isso também varia do número do torneio, mas é conferir que esse lugar tem o número de salas que você precisa, considerando que você sempre pegue uma sala a mais do que o número de salas que você tem de debaters para fazer de estoque, porque normalmente você tem muitas coisas de coffee break, essas coisas que você precisa pousar em algum lugar. Assim como, além das salas, você precisa do auditório, porque liberar moção e essas coisas numa sala tipo uma sala de aula típica, né, com 30 pessoas, às vezes fica meio complicado, as pessoas ficam amontoadas. Então, tenta ter um auditório, um lugar assim central onde as pessoas se encontram, principalmente para essas coisas de liberar moção e esse tipo de coisa. E também garantir que essa venue tem um lugar de alimentação. Muitas vezes a gente já pegou, por exemplo, faculdades para fazer algum evento e a faculdade não permitia que comesse lá fora. E daí, comesse dentro, aliás. E daí a gente tipo, teve que correr com mesas para lá e para cá para ajustar fora, para conseguir servir coffee break. E isso é uma dor de cabeça enorme, porque porque foi inesperado, na verdade. Se simplesmente a gente soubesse que fora da faculdade podia ser feito, a gente podia ter deixado isso pronto. Mas garanta que você tem um lugar que vocês possam comer, para você não ter que comer na rua, né? E, e que esse lugar vai estar preparado, você já vai saber onde é que é esse lugar. Uma dica, pensar também que as pessoas precisam ter um lugar para fazer prep time, então onde é que elas vão estar. Muitos lugares não gostam que as pessoas fiquem sentadas no chão, e é o que acontece normalmente quando as pessoas estão fazendo prep time, então garanta que esse lugar, tipo, permite que vocês façam as atividades da maneira que vocês querem fazer. E também é sempre bom você ter um lugar que dê apoio. Apoio, eu digo, tipo, mesas, ou pranchetas, ou alguma coisa, mas garantir que você tem um apoio para que as pessoas escrevam durante os discursos dos outros e que possam apoiar as folhas delas durante os discursos delas. Isso faz bastante falta.
Pronto, o que que você precisa fazer muito antes? Procurar e reservar a venue, realizar pagamento, se for necessário. Mesma coisa do alojamento, percebe? Logística também é uma coisa que vai ser bem parecida. Pouco antes, você vai precisar numerar e direcionar as salas, isso é muito importante. Por mais que as salas do ambiente tenham números, é sempre interessante você fazer a sua própria numeração, porque daí você faz uma numeração batendo com o tab e uma numeração simples, porque a sala B125 nem sempre é tão fácil de encontrar quanto a sala 1. Percebe? Você tem um papel grande ali de sala 1 e as pessoas veem isso com mais facilidade, só de verem também a logo, a cor, ou sei lá o que do seu torneio já sabem que aquilo é uma sala do torneio, então quando as salas ficam muito separadas, isso ajuda mais. Também esqueci de colocar essa questão aqui, mas fica a nota que se vocês conseguirem salas juntas, o mais próximas possíveis, também é melhor para as pessoas se locomoverem. E fica mais fácil para você fazer esse direcionamento. E eu, quando eu digo direcionamento, são aquelas flechinhas, assim, não só só as pessoas apontando e dizendo para onde vai, mas tentar mesmo imprimir setinhas para as pessoas saberem para onde se locomover. E selecionar espaços, que nem eu disse, onde é que vocês vão montar coffee break, onde é que vocês querem fazer os anúncios, onde é que vocês querem essas coisas. Depois, sim, durante o torneio, você precisa ter certeza que as salas estão organizadas. Muitas salas, por exemplo, quando é sala de aula, tem aquela organização normal em fileiras, e para os debates, geralmente a gente quer ter aquela questão, né? Governo, oposição e adjudicação atrás. Então, tentar que isso esteja organizado durante todo o momento de torneio, reorganizá-las, se for preciso, se a instituição assim pedir, e montar as estruturas, por exemplo, montar coffee break, montar a sala dos anúncios, montar esse tipo de coisa. Depois a gente vai tratar da alimentação. A alimentação também vai depender dos moldes que vocês escolheram, não é? Mas a alimentação tradicional vai trazer aí pelo menos almoço, jantar e coffee breaks. A alimentação que eu sugiro também traz o pequeno almoço, o café da manhã, é, por aquela questão que eu já vos expliquei anteriormente. Que geralmente você vai fornecer de alimentação? Você fornece comidas prontas ou restaurantes? Comidas prontas é tipo assim, aquelas comidas de mercado, muitas vezes consegue ir no mercado, né, e comprar arroz de pato, bacalhau, você consegue comprar, por exemplo, pizza, frango feito, ou seja, aquelas comidas que estão prontas, você no máximo precisa esquentar. Ou então conseguir mesmo restaurantes, sejam restaurantes abertos, privados, né? Ou restaurantes da própria faculdade, muitas vezes você consegue senhas para as pessoas comerem por lá. Ver quais dessas refeições você consegue matar com isso. Lembrar sempre que você tem que trazer opções vegetarianas e veganas, porque são dietas muito comuns. Tem que ter lugar e utensílios para as pessoas comerem, então, tipo, evitar ao máximo fazer as pessoas comerem de pé ou só com um guardanapo. Se é uma coisa que vai precisar cortar, por exemplo, garfo e faca de plástico não é a coisa mais é, confiável para esse processo. Então, sempre garantir que você tem o que a pessoa precisa para comer em paz. Procurar ter refeições minimamente saudáveis. Eu sei que é difícil, principalmente porque eu falei comidas prontas ali em cima, ok? Mas procurar ter a refeição minimamente saudável, ou seja, oferecer frutas no coffee break, oferecer frutas de sobremesa, tentar trazer algum tipo de salada, alguma coisa assim, porque torneios são muito exaustivos. Principalmente, tipo, o segundo dia, que você já dormiu mal no primeiro, e esse tipo de coisa. Então, tentem sempre fornecer essas refeições assim, porque isso dá energia para as pessoas aproveitarem melhor, se sentirem melhor, porque é muito importante a experiência que elas têm no evento. Né? É isso que vai contar para elas no final do dia. Então, se elas estiverem se sentindo bem, elas vão gostar mais do evento. Então, é importante você pensar nisso também, porque fica bom até para você mesmo. E depois ter atenção às restrições alimentares no geral. Eu falei ali da vegetariana e da vegana, porque isso quase que já nem é restrição alimentar. Restrição alimentar é que eu me refiro mesmo a alergias e essas coisas, que muitas vezes passam em branco, porque você não planeja, né, muito à frente, que nem as opções vegetarianas e veganas, mas de repente tem ali uma pessoa que tem alergia, sei lá, camarão, gamba, né, e você não consegue. O seu prato tinha isso e você tem que pensar na hora, então tenha sempre muita atenção com as restrições, porque nem sempre elas são tão óbvias quanto a gente está acostumado. Dica: tenha sempre um lanchinho de emergência, ou seja, se alguém estiver passando meio mal, ou tiver com muita fome, ou tiver
tiver passado mal e agora está precisando comer alguma coisa, percebe? Você tem que ter sempre alguma coisa fácil para dar para essas pessoas e oferecer muita, muita, muita água, porque a gente está falando o tempo inteiro, né? Muita gente está debate quase que gritando, então seca tudo mais um pouco, mantém as pessoinhas hidratadas, ok? Faz bem para elas, faz bem para vocês, não custa muito. O que você precisa fazer para alimentação? Procurar, escolher, reservar refeições. Isso significa reservar com os restaurantes ou reservar, às vezes, com supermercados ou fazer uma lista de compras, ok? Mas significa que você selecionou e você sabe que aquele dia vai ter, se você tiver que ir lá comprar ou qualquer coisa do gênero, mas você vai ter aquela refeição. Fazer os pagamentos também, mesma coisa, se for necessário. É, pouco antes do torneio, é bom você ligar para pastelarias, isso é muito comum aqui, de você conseguir comidas gratuitas oferecidas, né, por padarias, pastelarias, até restaurantes, que no final do expediente não conseguiram vender aquelas coisas e acabam doando para várias instituições sem fins lucrativos. As sociedades normalmente costumam conseguir esse tipo de coisa. Não limitem os vossos coffee breaks a isso, ok? Porque, primeiro, que isso normalmente não tem opções veganas, então não limitem os vossos coffee breaks a isso. É, também não são saudáveis, mas dá um bom jeito para economizar aí um pouquinho de dinheiro e ter bastante variedade para o pessoal. Então vale a pena tentar. Preparar a alimentação perecível, isso eu quero dizer, tipo, se vocês forem cozinhar alguma coisa, ou, por exemplo, se vocês compraram pizzas congeladas, precisam fazer um pouco antes do torneio, não deixem para fazer isso, tipo, em cima da hora. Preparem as coisas, né? E comprar tudo o que precisa. Eu coloquei comprar bebidas, porque normalmente é isso que falta comprar, então sumos, é, as águas, café, chá, o que que vocês forem oferecer, tem que comprar tudo isso e comprar alimentos se for necessário. Tem que ter tudo isso preparado antes de começar o teu torneio. Quando começar o torneio, você simplesmente vai retirar os alimentos, né? Se for em caso de restaurante, por exemplo, marmita, esse tipo de coisa, você vai lá retirar os alimentos, ou se for, por exemplo, um restaurante universitário, normalmente eles oferecem senhas, porque você já comprou em adiantado as refeições, retirar esse tipo de coisa e arrumar as mesas e a estrutura para que as pessoas possam comer, assim como não coloquei aqui, mas arrumar as próprias comidas. Se você for servir comida, né, você tem que arrumar um lugar ali bonitinho, onde você tem tudo pronto e as pessoas simplesmente vão passando e você vai colocando. Você tem que fazer isso uma logística fácil e rápida de funcionar. Depois a gente vem para a equipa, muda um pouquinho, deixa de ser uma logística pura e simples, a gente vem para a equipa do marketing, que é muito importante também, e eu já penso neles logo depois que eu penso nessas três coisas que são muito básicas, né, que é a alimentação, o alojamento e o lugar, a venue, eu já penso no marketing, porque a gente pensa em marketing e pensa logo na publicidade das redes sociais, né, na divulgação, mas eles são muito importantes no começo porque são eles que vão desenvolver o logo e o branding do teu evento, então as cores que eles vão usar, esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente precisa disso para fazer, por exemplo, um livro de patrocínios, é, para fazer merchandising do evento, se você for querer fazer esse tipo de coisa, tem que fazer com bastante tempo de antecedência. Porque se você for pedir patrocínios, por exemplo, você não vai pedir patrocínio um mês antes do teu evento, você vai pedir muito antes. Então, logo depois que eu penso no básico, eu já penso no marketing, porque é eles que vão me permitir mover a partir de agora. E eles também são muito importantes durante o torneio para capturar momentos. Normalmente, a equipe de marketing fica responsável pelas fotos e gravações. Uma dica. Deixe uma pessoa específica responsável pelas fotografias. Não deixa assim, tipo, o marketing é. Dentro da tua equipe, escolhe alguém, ou pede para o diretor da sua equipe escolher alguém específico que vai ser o fotógrafo. Não necessariamente tem que ser de dentro da sua sociedade ou da sua organização. Várias vezes a gente chamou já pessoas de fora, que eram, por exemplo, conhecidos nossos da organização, para fotografar o evento. Mas, assim, tem alguém responsável por isso e que vai estar lá o tempo todo só para fazer isso. A pessoa não vai debater, não vai ser swing, não vai ser nada. Ela é fotógrafa e ponto. Porque as pessoas gostam muito das fotos no final do evento. É assim que você consegue divulgar o seu evento. As pessoas também que vão divulgar o seu evento. As memórias que elas têm, o que vai fazer elas coçarem para vir da próxima vez que você ou a sua sociedade ou a sua cidade quiser montar um evento. Então, é muito importante para manter a memória feliz das pessoas. Então, o que, que você precisa fazer? Muito antes, montar a equipa, pedir para eles desenvolverem o logo e o branding, que nem eu falei, é a primeira coisa que você precisa
para ter esse ponto de partida para várias outras coisas. Eles já podem planear o feed. Eu coloquei o feed aqui como se fosse do Instagram, porque é o que tem sido mais utilizado, né? Mas já pedi para eles ali, então, o planejamento de como é que as coisas vão ser. Um pouco antes do evento, você tem que pedir para eles fazerem as credenciais, não dá para ser muito antes, porque você precisa dos nomes dos participantes e tudo mais, né? Mas já pode pedir para eles fazerem as credenciais, para você ter tempo de imprimir e plastificar ou fazer o que você quiser fazer. É, eles têm que juntar as fotos para os anúncios, ou seja, entrar em contato, por exemplo, com a CA Team e pedir as fotos deles para eles poderem fazer os anúncios de quem é a CA Team, etc. E um pouco antes também eles já podem começar a montar as publicações, né, fazerem as publicações dos anúncios todos que vão ter do seu torneio. Depois, durante o evento, eles precisam estar lá para, então, tirar foto, né, registrar os momentos, como eu tinha dito. Muita gente tem feito agora também transmissão ao vivo da, da final ou de até várias partes do evento, então, normalmente essas pessoas já estão mais à vontade com câmera e essas coisas. Social medias também, então, garantir que eles possam também ajudar vocês a fazerem essas transmissões ao vivo ou gravações. E garantir que logo depois do evento eles conseguem disponibilizar os arquivos de áudio, vídeo e fotografias que eles possam ter. Depois a gente Maria, passa para a equipe. desculpa, Claro, posso desculpa. fazer uma pergunta? A equipa de marketing em si costuma ser tudo da sociedade que está a organizar o torneio ou é normal convidar pessoas de outras sociedades? Então, isso é muito particular. Normalmente costuma ser da própria sociedade quando você tem uma equipa que já está entrosada, já trabalha junto, e você sabe que eles vão dar conta de fazer isso também. Mas é super tranquilo você convidar gente de fora. Que nem eu falei especificamente do fotógrafo, né? Que várias vezes a gente chama de fora, mas a gente admirou muito também, por exemplo, o trabalho de outras sociedades nos últimos torneios com marketing e está seriamente pensando em pedir, em convidar um pessoal deles para ajudar no nosso próximo torneio. Porque se as pessoas têm conhecimento para passar, eu acho que é super válido. Mas daí isso não necessariamente impede elas, por exemplo, de debater, porque elas podem dar um auxílio é, anterior ao evento, né? E não necessariamente estarem presas durante o evento. Mas durante o evento, normalmente garante-se que sejam pessoas da sua sociedade ou que já estejam combinadas para isso. Nós, inclusive, já fornecemos várias vezes pessoas da nossa sociedade para serem fotógrafos em outros eventos. Então, é uma coisa minimamente normal de acontecer. Você só tem que deixar combinado mesmo com essa pessoa qual é a função dela para ela não ficar muito perdida do rolê, digamos assim. Ok, obrigada. Ok, obrigada. De nada. Qualquer coisa, façam que nem a Maria. Vão perguntando aí que eu paro no meio, tá? Depois a gente passa para a equipe de logística, que por mais que eu já tenha falado de coisas de logística, se calhar eles até já estão a vos ajudar. Eu penso em formar mesmo, formalizar a equipa mais próximo assim do evento, porque eles basicamente vão ser uma extensão do convener. Eles vão ajudar o convener a fazer tudo mais um pouco. Se vocês pedirem, eles conseguem ajudar. Então, normalmente, eles vão estar fazendo questões menos burocráticas e mais práticas. Essa é a grande diferença deles. É o convener que vai contratar o alojamento, por exemplo. É o convener que muitas vezes vai montar a lista de hóspedes. Mas lá no dia, quem vai estar na pousada pode ser um membro da logística, percebe? Então, montar essa equipe pode ser um pouquinho mais tardio, normalmente no meu raciocínio de pensamento, mas eles não deixam de ser importantes por causa disso, porque são eles que são os braços que fazem as coisas funcionarem. Porque eles vão estar lá guiando participantes, seja do alojamento para venue, dentro da venue para sala, para coffee break, para não sei o que lá, eles vão estar sempre levando os participantes para lá e para cá, vão ajudar o convener tudo que ele precisar, como eu já disse. Uh, Eles são responsáveis também por fazer a convocação de voluntários que vão ajudar eles mesmos, mas normalmente você faz assim um formulário perguntando se há voluntários e tudo mais. E se houver, por exemplo, muitas inscrições, deixa que a própria logística escolha quais eles querem, quantos eles querem, esse tipo de coisa, porque são eles que vão lidar com essas pessoas em primeira mão. E eles basicamente são os recursos humanos para todo o resto acontecer. Então, que nem eu falei, a alimentação, ela não surge do nada da tua mesa. Quem vai colocar a alimentação lá, quem vai buscar a alimentação nas pastelarias, nos restaurantes, as senhas, não sei o que lá,
Normalmente são membros da logística. Então, assim, é estranho até falar da logística assim, porque eles não têm uma função específica, eles estão fazendo tudo que eu já falei. Só que no momento em que você pedir, aqui eu tô pensando mais ou menos o que é que você tá pensando para eles quando você chamá-los, não é? E dica, eles também podem servir como swings, principalmente se você tiver bastante membro da logística. Quando a gente consegue bastantes voluntários, isso normalmente acontece. Não necessariamente os voluntários vão querer ser swings, porque não necessariamente eles são de dentro do debate competitivo e assim, mas membros da sua própria sociedade que estejam envolvidos na logística, porque estão no departamento de eventos ou algo do gênero, eles podem ser swings se você tiver outras pessoas que possam cuidar do que for preciso logo depois da ronda, por exemplo. Então, conferir aí quantos membros é que você consegue ceder para isso. Muito antes, o que você vai fazer, então, é pensar na equipe, distribuir tarefas, ou seja, por mais que no fim do dia seja o convener que vai, sei lá, contratar o alojamento, você pode pedir ajuda para vasculhar sites de alojamento e ver lugares mais baratos e tudo mais. Você não precisa fazer tudo sozinho, percebe? Então, essas tarefas que você vai distribuir para que as pessoas consigam te ajudar, e são essas pessoas que normalmente vão te ajudar. E normalmente também eu peço muita ajuda da logística para procurar patrocinadores, porque é um trabalho um bocado cansativo, tem que enviar e-mail para muita gente, responder e-mail de muita gente. Então, tá aí um braço para ajudar vocês nisso também. Eles são responsáveis também por formular o formulário de inscrições. Claro que pode ser o convener, mas normalmente é uma coisa que pode ser deixada para a logística fazer. Convocar os voluntários, como eu disse. Buscar cenas e ligar para lugares. Eu deixei assim aberta, porque é justamente aquilo que eu falei, tudo e mais um pouco. Ou seja, buscar cenas, buscar coisas, buscar pão, buscar bolo, buscar senhas, buscar café, buscar água, comprar não sei o que lá que faltou, tipo, eles fazem o que você pedir para eles fazerem, prático, precisa ser feito agora, eles são as pessoas que vão te ajudar. E geralmente antes, quando você tem que fazer aquelas coisas que eu falei, né, fazer compras, é, buscar as coisas no alojamento, levar coisas para o alojamento, não sei o que lá, essas são as pessoas também que vão te ajudar a fazer isso. Eles vão estar sempre guiando os participantes, como eu falei, né, de um lugar para o outro, de sala para sala, de auditório para não sei o que lá. Eles vão garantir que as pessoas chegam a horas, então quando as pessoas começam a estar tá muito perto do horário, ou já está até atrasado, você geralmente vai para a logística e pede, olha, liga para o Tomás porque o Tomás está atrasado, entendeu? E assim por diante, eles vão ajudar você nisso aí. Pode deixar alguém especificamente responsável por esse tipo de coisa, por exemplo. Eles que vão arrumar as estruturas, ou seja, durante as rondas, o que está acontecendo? Geralmente a logística está montando e desmontando coffee break. Ou, por exemplo, aquecendo coisas, indo comprar uma coisa que acabou, esse tipo de coisa. Eles vão estar sempre durante as rondas se mexendo para organizar tudo para quando você sair da ronda tá tudo prontinho. E vão distribuir cenas. Quando eu digo cenas também é isso. Eles vão distribuir desde papel rascunho para as pessoas escreverem durante o debate a kit de boas-vindas, credenciais, o que você quiser. Geralmente é a logística que vai cuidar disso aí também. Depois você tem uma parte que é importante também, muito importante, as pessoas esquecem da importância dela, que é o social. Quando você vai escolher um lugar para o social, você precisa escolher um lugar confortável, um lugar amigável, um lugar que geralmente forneça bebida alcoólica, porque as pessoas querem beber depois do torneio, elas estão cansadas, elas querem se divertir um pouco, então divertido, descontraído, em que as pessoas possam ter pelo menos um lugar em que as pessoas consigam conversar. Muitas vezes as pessoas escolhem, por exemplo, boates, né? E, meu, boate não tem nenhum espaço em que as pessoas conseguem conversar. Então, pensar assim, um lugar que você consiga ter dois ambientes, alguma coisa do gênero, mas como torneios também são lugares de encontros, né, com amigos, tentar ter lugares que as pessoas possam conversar um cadinho. E existe uma possibilidade, inclusive, também de se fazer em socials, que é planejar atividades, planejar caça ao tesouro, planejar ou ter jogos, por exemplo, que você fornece para as pessoas jogarem, jogos de tabuleiro, jogos de cartas, qualquer coisa do gênero. Você pode ter essas coisas para oferecer para as pessoas e não ser simplesmente largar todo mundo num bar, percebe? É, a experiência que as pessoas têm do torneio conta muito, é aquilo que eu já falei para vocês. Então, quanto mais agradável for a experiência delas, quanto melhor for a memória delas daquele evento, é muito mais provável que elas compareçam num próximo evento ou que elas tenham um carinho especial por aquela sociedade, por aquela cidade, aquele tipo de coisa. Então, tentar fazer o mais agradável possível, sempre. E uma dica.
fazer num lugar fácil de chegar, porque senão as pessoas não vão, porque o social geralmente não, é no final do dia, não é? As pessoas estão cansadas, elas passaram o dia inteiro debatendo, o dia inteiro correndo para lá e para cá, gritando. Ah, então, muitas vezes as pessoas chegam às 10 horas da noite e só querem deitar e dormir. Então, se você falar ainda que elas vão ter que andar 20 minutos para chegar no bar que você escolheu, pouquíssimas pessoas vão aderir, o social fica mais sem graça, as pessoas gostam menos, se divertem menos, e aquilo que eu falei das consequências positivas inverte, não é? A experiência fica um pouquinho pior. Então, tentar que o máximo de pessoas possíveis vão, não é? E por isso você tenta dar essa facilidade para elas. Muito antes, o que é que você precisa fazer? Basicamente, escolher um lugar, reservar, se for o caso, ou entender se você precisa reservar, ou se você chega lá com as pessoas, se você consegue ter um espaço privado para vocês dentro daquele lugar, alguma coisa do gênero. Combinar, né, com esse espaço como é que vai ser o esquema. E tentar desconto em consumíveis. Geralmente o lugar do social tem consumíveis, né? Que nem eu falei, por exemplo, bebida alcoólica. Tentar algum tipo de desconto, algum tipo de acordo com o estabelecimento, porque como normalmente são muitas pessoas, você consegue esse tipo de coisa, uma pulseira especial, alguma coisa do gênero. Um pouco antes do evento, é sempre bom confirmar as reservas, não foi nenhuma nem duas que eu confirmei com um bar e chegou próximo do evento, eu liguei lá e não tinham avisado o dono ou qualquer coisa do gênero. Então, próximo, é sempre bom você confirmar que as coisas continuaram. Não são os estabelecimentos com um grande planejamento há muito tempo para frente, percebe? Então, se você fizer muito tempo atrás, eles às vezes esquecem. E planear atividades, se for o caso, que nem eu falei, né? De jogos em si, ou fornecer coisas. O que você quiser ter no social tem que estar planeado. Se você, por exemplo, for num lugar em que eles disponibilizam para que vocês coloquem uma playlist, então tem que fazer a playlist, esse tipo de coisa. E durante o evento, basicamente, você vai guiar os participantes da venue, ou sei lá onde vocês vão estar, para o social, de preferência num lugar próximo, que nem eu disse, e montar as atividades, se você tiver escolhido montar ter algum tipo de atividade que tem que ser estruturada, né? Então, sei lá, uma caça ao tesouro, uma coisa do gênero, você precisa esconder os negocinhos lá. Então, isso aí precisa estar montado antes do pessoal chegar normalmente. Não carregou a foto? Vocês estão vendo uma foto? Não, né? Enfim, não carregou a foto bonitinha, mas os participantes. O que você precisa fazer para você ter eles? Porque basicamente eles não fazem grande coisa, eles vêm para participar e essa é a função deles, é tudo que você precisa deles, que eles participem e se divirtam. E talvez sejam um pouquinho respeitosos e cheguem a hora, isso também ajuda. Mas o que você precisa é que eles venham e se divirtam. Então, para isso, você precisa divulgar muito o evento, você precisa convidar as pessoas diretamente. Tem gente que não está super disposto a vir, mas se você enquanto convener, for lá e falar: olha, mas eu vou ter esse evento, tá faltando uma equipa para eu fechar a sala, você não consegue vir, não sei o que lá. Então, você convidar faz muita diferença, é muito mais chamativo para uma pessoa do que ter visto um post no Instagram, percebe? Falar com as sociedades, falar com os presidentes ou com quem for das sociedades, do tipo, olha, vocês só estão mandando duas pessoas, não conseguem vir mesmo. E daí aqui já chego num outro ponto que está aqui também, que é procurar soluções para os problemas, né? Falar, poxa, vocês só estão mandando duas pessoas, qual que é o problema? É o custo da inscrição? É o transporte? Para ver o que é que você pode fazer. Muitas vezes você consegue, por exemplo, parcelar o custo da inscrição, e não era uma coisa que estava prevista. Mas você consegue fazer isso para uma ou duas pessoas. E se te trouxer mais uma equipe e fechar uma sala, meu, vale a pena. Então, tentar solucionar os problemas que você tem e os problemas que as pessoas têm para que elas possam vir. E eu coloquei junto aqui os swings, que não deixam de ser participantes, né? Eles não são competitivos, mas eles são participantes. E eles estão aqui juntos porque depois que você fechou todas as inscrições, você está olhando para os seus participantes, o que é que você precisa pensar? Nas salas. O BP, feliz ou infelizmente, exige uma coisa rígida, né, de que você tem que ter 4 equipes por sala, ou pelo menos 4 posições por sala. Muitas vezes os swings são irons, não é? Mas, então, ali, depois que você fechou as inscrições, você vai olhar para ver se você precisa de swings e quantas você precisa. Lembrando que sempre você tem que ter sempre uma a mais daquilo que você precisa para fechar a sala. Porque se alguém faltar, se alguém passar mal, se alguém atrasar e você tiver que cortar, você tem que ter swing para substituir. Então, se você tem, tipo, uma sala que tá com duas equipas,
Você precisa ter dois swings fixos em todas as rondas para fechar aquela sala, mais um swing de emergência. Se você tem, nossa, todas as salas fechadinhas, 4x4, então você precisa ter um swing de emergência. Você sempre tem que ter o tal do swing de emergência. Nunca esqueçam disso. Quando a gente fala de participantes, a gente pensa direto nos oradores, mas não se esqueçam que vocês têm que ter sempre adjudicadores para um torneio funcionar. Então, olhou o número de salas que você tem, veja quantos adjudicadores você tem e procura ter pelo menos 3 adjudicadores por sala. É aí que normalmente você vai convidar pessoas, tá? Porque para inscrições, até que as pessoas vêm bastante. Inscrição de orador, as pessoas até vêm bastante, mas muitas vezes falta adjudicação. Então, você tem que ir lá falar: olha, você aqui que é um bom adjudicador, por favor, você consegue vir adjudicar nesse torneio? E daí você precisa solucionar os problemas dessa pessoa que ela não estava vindo para que ela venha. E assim por diante. Mas tenta sempre procurar que tenha 3. Se não der para ter 3, ou mesmo que você tenha 3, você tem que ter atenção sempre se você tem shares. Porque às vezes já aconteceu de eu ter um torneio, por exemplo, com muitos adjudicadores. Eu tinha salas até com 4 adjudicadores. Mas eram adjudicadores que ainda não tinham experiências, começaram a adjudicar esse ano e ainda estavam aprendendo. E não dá para colocar uma pessoa que não tem experiência para se share. Então, mesmo que você tenha, não é só o número de adjudicadores, mas é a qualidade dos adjudicadores que você tem. Garanta que você tem pelo menos um bom adjudicador, um share, né, por sala. É muito importante pensar nisso também. Aqui eu deixei mais ou menos um modelo para vocês fazerem o formulário de inscrição, se for o caso, tá? Começando aqui sempre pelo nome de equipa, que, exceto no nosso caso aqui em Portugal, é o Tornado, que é o torneio nacional, né? Mas quando as equipas são feitas pelo nome da universidade ou coisas do gênero, isso não é preciso. Ou no caso dos adjudicadores, também, obviamente, não é preciso o nome de equipa para os adjudicadores. Depois, para os oradores, também você precisa da categoria do break, isso é uma coisa muito importante que já aconteceu em vários torneios, que as pessoas depois fazem break em mais de uma categoria e a CA só permite que façam uma, e daí vocês precisam mudar os anúncios por causa disso. Ou seja, já perguntei no formulário qual é o break que a pessoa vai fazer, e daí vocês não têm mais dor de cabeça. Nome do participante, no plural, no caso, se for equipa, não é? E quando for, inclusive, de equipa, eu sugiro que vocês façam sessões diferentes do formulário, tá? Para cada um dos oradores, para que as pessoas não se percam, senão fica aquela coisa, tipo, nome do orador 1, nome do orador 2, nome do orador 1, e daí fica mais confuso. Tentem fazer sessões diferentes, porque daí a pessoa preenche todo o dado dela, e depois ela preenche todo o dado do coleguinha, e fica mais fácil. Perguntar também as sociedades que eles representam, porque são coisas que contam no TAB. O gênero, geralmente a gente pergunta tanto pela questão do alojamento como pela questão do TAB. Normalmente o TAB faz essa divisão, não é relevante, por TAB, mas ele faz essa divisão e ele normalmente pergunta. Então, como você já precisa para a questão do alojamento, já fica aí. Restrições alimentares, muito importante, como eu disse, né, para você evitar aqueles problemas. E se é preciso alojamento. Se a pessoa responder que é preciso alojamento, já guia ela para uma outra sessão em que você pede os documentos dela, porque você vai precisar dos documentos dela. Então já tenha isso em mãos, porque isso facilita muito o seu trabalho. Porque às vezes, aí elas são obrigadas a preencher o formulário. É a única vez no seu torneio inteiro que elas são obrigadas a preencher o formulário. Todas as outras vezes, elas esquecem, convenientemente esquecem, e você fica na mão. Então aproveita que essa vez elas vão preencher até o final e pergunta tudo que você precisa, ok? Então, se ela diz que quer alojamento, já guia para uma sessão em que você pede os documentos que você precisar para o alojamento. Quando fechar o alojamento, já aproveita e pergunta para a pousada o que é que eles precisam, tá? Porque daí você sabe o que você precisa perguntar. Deixar as informações de pagamento muito visíveis. Às vezes, tipo, o pessoal coloca as informações de pagamento no Linktree ou só no Instagram. Então, deixa o pagamento fácil. Se você já tiver as opções de alimentação, por exemplo, se vocês forem num restaurante que serve X, Y pratos, e as pessoas, você já souber quais são esses pratos, já deixa aí para as pessoas escolherem, porque é a mesma coisa do alojamento que eu disse, tipo, essa é a única vez que você garante que eles vão preencher, e daí não te dá dor de cabeça, então já coloca aí tudo que você tem. E a perguntas de escolha múltipla são suas melhores amigas, porque quando vocês colocam perguntas para as pessoas responderem manualmente, primeiro que elas não gostam, pessoas não gostam de escrever. Segundo, que cada um escreve de um jeito. Por mais que seja, às vezes, a sigla de uma sociedade, tipo, a nossa sociedade aqui do Porto tem um D minúsculo no meio do caminho.
E muitas vezes as pessoas não colocam com minúsculo, ou, por exemplo, escreve tudo em maiúsculo, ou escreve tudo em minúsculo porque é no celular, ou a primeira em minúsculo e as últimas em maiúsculo. Tipo, ou coloca o nome da sociedade completo e o pessoal tá ajudando a abreviação. Por mais que você tente minimizar essa coisa, as pessoas escrevem diferente. Se você conseguir fazer com as escolhas múltiplas, é melhor, porque as pessoas simplesmente selecionam e quando você vai contar as coisas na planilha, você consegue usar fórmulas no Excel ou no planilhas Google para contar as coisas para você, porque todas estão escritas iguaizinhas e funciona com fórmula. Não, você tem que contar na mão e vai te dar muito mais trabalho. Ou você vai ter que alterar as respostas para ficarem todas iguais, num padrão. Então, use escolhas múltiplas, põe um outros ali sempre, que qualquer coisa a pessoa escreve, mas daí é uma exceção à regra, tá? Isso vai facilitar muito a sua vida, porque. E façam formulários no Google, tá? Porque os formulários do Google, depois você tem uma opção ali em cima já do formulário para transformar aquilo numa planilha, as respostas numa planilha, e daí você consegue usar todas as funcionalidades de fórmula das planilhas do Google para fazer todas as contagens que você precisar. Fica muito, muito mais fácil para você garantir também, marcar quem é que pagou, quem não pagou, já fica tudo numa planilha só. É uma bênção. Coisinhas extras, como convener. Pensar sempre em ter folhas de rascunho, né? Que nem eu falei, o pessoal gosta muito de escrever, gosta não, precisa, né? Escrever os discursos e tal. Então, tenha folhas para oferecer. Eu coloquei rascunho porque é mais ecológico, se você conseguir rascunho é melhor, mas compra uma resma de sulfite também, de papel, não custa nada, é muito baratinho e as pessoas vão agradecer. Muitas vezes os torneios oferecem algum tipo de kits de boas-vindas, que podem estar com é, merches de patrocinadores, ou até vocês mesmos podem ter feito várias coisas do torneio. Então, se vocês tiverem a oportunidade, ofereçam alguma coisinha para as pessoas levarem de lembrança. Eu sugiro sempre oferecer pelo menos um saco, porque mesmo que você não ofereça mais nada, aquele saco as pessoas já têm onde carregar as coisas delas. Muita gente não gosta de ficar carregando mala, né, para torneio, então é sempre uma coisa útil. Os prêmios têm sido uma coisa opcional, por mais estranho que pareça, numa competição, mas tem sido. Esses prêmios podem ser financeiros, podem ser vale presente, pode ser até alguma coisa que próprios patrocinadores tenham dado para vocês, pode ser uma experiência, pode ser o que vocês acharem relevante, pode ser troféuzinhos, medalhinhas que vocês mandaram fazer, mas é muito legal se você conseguir entregar pelo menos alguma coisa simbólica, alguma coisa barata, mas as pessoas guardam as coisas com muito afeto, assim, então, mesmo que seja uma coisa pequena, se você conseguir dar algum prêmio de reconhecimento para aquela pessoa que passou por momentos. Não é tão fácil ganhar um torneio, né? A gente sabe que não é nada fácil ganhar um torneio. Então, para ela ter esse reconhecimento que é todo dela, naquele momento. Então, procurem dar algum tipo de premiação. E, inclusive, pensem na possibilidade de dar prêmios ou pequenas premiações, não só para aqueles que venceram, mas para as pessoas que fazem break. Fazer break é muito importante. Se vocês puderem dar uma caneta que seja para todo mundo que fez break, pronto, já é alguma coisinha. Então, tentar ao máximo recompensar as pessoas pelo esforço que elas fizeram para estar ali, para conseguirem conquistar o que conquistaram. Eu deixei aqui como um extra a questão da playlist, não é só para o social, muitas vezes, tipo, enquanto a adjudicação está correndo, se vocês deixarem uma música tocando, o ambiente já fica mais legal, então tentem fazer uma playlist para o evento, tenham lá uma caixinha de som, ou coloquem na própria sala, no próprio auditório, mas deixa o ambiente mais amigável e menos boring, eu diria. E pensem em horários praticáveis, ok? Porque torneios atrasam, todos eles atrasam, infelizmente. Mas, se vocês fizerem horários impraticáveis, vocês não conseguem cobrar as pessoas de horário, porque elas simplesmente não conseguem cumprir. Se vocês fizerem horários que são minimamente razoáveis, vocês conseguem cobrar as pessoas de horário. Eu não coloquei aqui isso expresso, mas é preciso que exista um horário de divulgação e um horário que a organização tem, ok? Vocês têm que ter sempre um horário de divulgação menor, para que as pessoas cheguem antes, para que as pessoas pensem em chegar antes, não é? Que é o horário, tipo, ótimo. Se você conseguir cumprir aquele horário, ótimo, você vai ter uma hora de sobra na venue. Mas na venue você sempre tem que pedir a mais, porque
é muito raro que você vai conseguir realmente cumprir aquele horário, por incidentes que acontecem, pelo próprio costume das pessoas. A gente tem feito um trabalho muito árduo de tentar fazer as pessoas entenderem que, olha, ou vocês chegam, ou vocês vão sofrer consequências por isso, vão ser cortados, vão sei lá o quê. Mas não está dentro da cultura do debate, então é, tentem sempre ter o seu horário programado para mais tarde, mas eu vos aconselho, sinceramente, que enquanto conveners, tipo, cumpram mais preciosamente possível os horários e, tipo, façam de tudo, e isso volta na questão das swings, entendeu? Tenham swings o suficiente para que se vocês precisarem cortar pessoas do TAB, vocês têm possibilidade de fazer isso para fazer o torneio andar. As pessoas precisam começar a aprender que se vocês colocaram um horário, é porque tem uma razão para aquilo acontecer. Vocês não querem que as pessoas cheguem lá 8 horas da manhã porque é bonito, entendeu? Então, se a gente, enquanto organização, não tiver uma postura, é, boa postura quanto a horários, os participantes nunca vão ter. Então, deem vocês exemplo, ou seja, cheguem cedo. Vocês, enquanto participantes de sociedade, façam que a vossa sociedade tente praticar os horários. é, e, e, enquanto organização, tenham uma postura que vocês acharem mais relevante, mas a que eu aconselho tenham uma postura rígida quanto a horários, porque isso vai ajudar vocês não só na logística, como na educação aí dos futuros debaters. Agora, como eu disse que tinha coisas que vocês precisavam saber lá no começo, aquelas vocês também precisam, mas o que vocês realmente precisam é que isso aqui não é uma ciência exata, cada torneio é um torneio, tipo, existem muitas situações diferentes. Então, tentem seguir isso aqui como se fosse, tipo, ok, a perfeição. Mas as coisas podem acontecer diferente, isso aqui é uma constante gestão de risco. Podem reparar que eu não falei nada sobre, tipo, o cálculo exato de número de pessoas que vocês vão ter. Eu sempre falei, dimensionem o tamanho, pensem em quantas camas vocês vão precisar, não sei o que lá. Vocês vão chutar números, gente, e pau. E daí já vem aí a coisa seguinte, que vai dar errado, tá tudo bem. Vocês estão fazendo uma gestão de riscos, vão chutar números, às vezes vocês vão pedir menos camas do que vocês precisavam, e o torneio vai ter que ser menor do que ele poderia ser, e sua sociedade podia ter ganhado muito mais dinheiro, tido muito mais prestígio com isso, e não vai ter. Às vezes você vai pedir camas demais e vai ter que ter algum prejuízo, ou vai ter que se virar nos 30 para não ter prejuízo. As coisas vão dar errado, mas no fim do dia, funciona. O torneio acontece, todos eles acontecem, de um jeito ou de outro. Você tem várias pessoas para te ajudar. E se você foi escolhido como convener, tenha confiança que não te escolheram por nada. Você tem alguma experiência, a melhor experiência que podiam ter, tá comandando aquele torneio. Então, tenha minimamente confiança, respira fundo, aprende a dançar no caos, porque é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Todo mundo falando com você, te pedindo coisas diferentes. Aprende ali a dançar no caos, manter a calma, que é muito difícil. Se alguém aí já me viu num torneio sendo convener, sabe que eu não fico calma, mas eu tô tentando manter a calma, ok? Dança no caos, mantenha calma, que vai dar tudo certo. Da minha parte, acho que é isso. E agora é mais. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida em específico que eu possa ajudar, estou aqui para vocês. Muito obrigada. Eu vou sair, mas gostei muito da informação. Ficou gravada, certo? Ok. Muito obrigada, Maria. Então, muito obrigada, Malta, por terem vindo. Espero que tenham gostado mesmo e que tenha sido minimamente útil. Não, tentei não me estender muito mais do que 1 hora, mas era muita coisa.